Já entre nós, Matheus Teixeira, boa tarde para você, agora com calma, seja muito bem-vindo. Gostaria da sua análise também sobre mais essa fala do presidente Lula e, de novo, inserida, né, nesse contexto de eleição, porque é até difícil falar da campanha, pré-campanha, né, pré-candidato. A gente viu aí um discurso completamente eleitoral, importante, claro, né, genuíno, digamos assim, né, legítimo, para conter, né, para o povo não sofrer tanto em relação a essa alta, mas nesse contexto eleitoral, né, parecia que estava num palanque, né, Matheus Teixeira? Perfeito, parecia que estava no palanque e não é à toa. Além da gente estar no ano de eleição, a gente sabe que o preço do combustível afeta diretamente a popularidade de presidentes da República. Não é só dessa vez, a gente viveu isso em 2022 com Jair Bolsonaro por causa da guerra da Ucrânia, que também houve uma explosão no preço dos combustíveis e ele tomou uma medida parecida em relação ao PiscoFins, mas o presidente Lula foi mais responsável com as contas dos estados. Ele não tirou o ICMS e não reduziu o ICMS à força, como fez Jair Bolsonaro, o que permitiu a redução do combustível, mas também comprometeu o caixa dos estados, e isso até hoje o ministro Fernando Haddad, agora de saída para ser candidato, bateu muito nessa tecla ao longo do mandato do presidente Lula, dizendo que ele retirou ali, sem nenhuma compensação, essa verba. E o presidente Lula agora, no mesmo sentido, ele abriu mão de dinheiro, fez o sacrifício de reduzir o PiscoFins, mas na ponta a gente não sente a redução do combustível, porque existe, é real, e a gente já viu muita notícia sobre isso e muita operação policial, o cartel dos combustíveis. Os combustíveis decidem entre si quanto vai ser o preço, tem uma cartelização porque não são tantos donos e isso afeta sim. E o presidente Lula, além do discurso que ele deu hoje, lá quando ele reduziu o PiscoFins, ele também assinou uma medida provisória para ampliar os poderes da Agência Nacional de Petróleo justamente para fazer essa fiscalização, porque não adianta nada abrir ali mão de 30 bilhões, abrir mão do PiscoFins e não ter resultado lá na ponta. Não adianta em relação ao dia a dia da população e não adianta em relação à política propriamente dito, a popularidade do presidente que pode ser afetada mesmo assim. Para concluir, Débora, ainda falando sobre pré-campanha, campanha, o que aconteceu? Essa guerra do Irã trouxe novamente a Petrobras para o centro do debate eleitoral. A gente já viveu isso lá em 2006, quando o Lula acusava Alckmin, que hoje é seu vice, mas na oportunidade era adversário, queria privatizar a Petrobras, tinha sido acabado de ser descoberto o pré-sal. Depois, na Lava Jato, também a Petrobras novamente no centro da pauta. Na última eleição, também voltou para o centro da pauta e agora, novamente, a gente vê a Petrobras como um ator importantíssimo do debate eleitoral, tanto em relação ao preço do combustível, quanto em relação a como deve ser gerida a Petrobras. Em relação à venda da refinaria, por exemplo, essa foi a opção de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Uma privatização total da Petrobras seria muito difícil de aprovar no Congresso. O que eles fizeram? Foram privatizando aos poucos algumas subsidiárias, algumas refinarias que deram muito dinheiro para a União, mas que, na visão do atual governo, também comprometeram os trabalhos da petrolífera. Portanto, um debate muito relevante do ponto de vista eleitoral, primeiro, pela importância que a companhia tem para o país e, segundo, porque ela impacta diretamente o preço do combustível, o que, consequentemente, afeta a vida da população e afeta o humor do eleitorado, Yuri e Débora.